Uma exposição das 7 eras da Igreja. Continuação do capítulo 2. Quinta parte. A sétupa glória de sua pessoa. Apocalipse capítulo 1, versos de 14 a 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante, pois cada atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser! Seu cabelo branco como a neve. João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e luzente como a neve. Isto não era por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo brilhantemente branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O Eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém, a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso o que o cabelo branco e resplandecente significa. Veja isto em Daniel, capítulo 7, versos de 9 a 14. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Aí está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel o viu vindo nas nuvens. É isso exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia! Até o mundo entende esta simbologia, pois nos tempos antigos o juiz aparecia e convocava a corte.
vestido de uma peruca branca e um longo manto que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés, para determinar justiça. Seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram na cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes. Agora, aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz que retribuirá àqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como o Filho do Homem foi esta. Ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões. Eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos e conheciam todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através de olhos mortais estava Deus, que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, e não credes em mim, crede nas obras. João 10:37-38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abrasadoramente chamejantes do juiz estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto. Ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz, com olhos chamejantes para determinar juízo. O dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscar em justiça sua face, enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer de seu peito seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo. Os pés de latão. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é mais extraordinário ainda, porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado. E isso é exatamente correto, pois latão significa juízo divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. João 3:14-19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Números, capítulo 21, versos 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim Deus mandou Moisés colocar uma serpente de latão em uma haste. E aquele que olhasse era salvo da pena do seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo do jardim do Éden, onde a serpente seduziu Eva, fazendo-a pecar. O latão fala de juízo. Como é visto no altar de latão, onde a pena do pecado era cumprida no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele reteve a chuva e os céus ardentes tornaram-se como latão. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado já julgado, pois é feita de latão, mostrando que o juízo divino já caiu sobre o pecado. Então, qualquer um que olhasse para a serpente na haste, aceitando o significado dela, ficava são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne, a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele, quando ainda não havia nenhum pecador. Vindo a salvação inteiramente do Senhor, ele pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos comprastes com teu próprio sangue. Este foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. Mesmo antes da cruz, ele derramou de seu corpo grandes gotas de sangue como suor, quando na intensa agonia da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mas um dia, aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra, ele será. E com equidade e perfeição julgará a raça humana. E não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça. Não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda. Quem está sujo, estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo. Eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais, estarão todos ali.
A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu. E com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele. Glória! Oh, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com o seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isso enquanto há tempo. Sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouça-o em Apocalipse capítulo 17, verso 15. As águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido das multidões de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento os seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá, seus pensamentos falam mais altos do que suas palavras. Como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais. Agora mesmo, este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar e gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado, e direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isto. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isto.
Foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela clama para o arrependimento e a vida. Na sua destra estavam 7 estrelas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20 o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para as 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados. São apenas apresentados como 7, um para cada era. Desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia, cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glórias a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por Ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora, não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas é uma outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após o Pentecostes. Não faz muito tempo, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos? Esse é o milagre. E este conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e receber o pleno benefício de tudo o que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro é um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém.
a espada de 2 fios. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versos de 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 1,48. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está. Quando ele vier, essa palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem, e porque ele as fez. Ela dividirá. É isso que diz em Romanos 2:3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 a 17. O duro coração impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus. Mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado nos telhados. Nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Mas sabe você que ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração senão a própria palavra? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Ela está realizando aquilo para o qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus,
e o expõe ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em voz. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma. Como uma espada flamejante e cortante, ela penetrou as consciências dos homens, e como o bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isso era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem. E nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Ó pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra. Enche a tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Mateus 17, de 1 a 13. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, de 1 a 13, Jesus dissera: Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram exatamente isso, a ordem da segunda vinda. Eles o viram transfigurado lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zênite. E eis que quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias, um em cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, à doutrina da palavra apostólica dos pais. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha e de guerra, sistema postal, bandeira e tudo o que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: Nasceria uma nação de uma só vez? Isaías 66, 8. Este dia está vindo em breve.
A figueira já brotou seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles o estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol, e a sua luz, ele mesmo. As nações que entrarem nela caminharão em sua luz. Você não está feliz de que esse dia está próximo de nós? João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Malaquias 4, de 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está novamente, o sol resplandecendo em toda a sua força, a força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que padeceu e morreu por nós. Ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos para o pecador, sua voz é como o som da catarata ou da rebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como o som do riacho que canta docemente enquanto você permanece em repouso, satisfeito em Cristo. Resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor, ele diz: não temais, eu sou aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o tudo isto. Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. O Cristo vitorioso. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito dessa visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu aos seus pés, como que morto. Mas a mão do Senhor o tocou com amor, e a voz de bênção disse: não temas, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que há de temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecado e, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, como segurança,
Nosso advogado é nosso juiz. Ele é não só advogado, como também juiz. Como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que deveria a igreja temer? Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos e, não tendo como fazer novas conquistas, morreu, vítima do pecado e de uma vida dissoluta. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado em Waterloo e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado. Mas nada pôde conquistar a Cristo. Aquele que desceu agora subiu acima de tudo, e a ele foi dado um nome, que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e tem as suas chaves. O que ele desliga está desligado, e o que ele liga está ligado. Não há nenhuma mudança nisto. Não houve nenhum conquistador antes dele, e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus e Senhor Jesus Cristo. É o seu nome. Não temas, João. Não temas, ó pequeno rebanho. De tudo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu poder é teu. Minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo o poder me é dado, e é teu para usar. Tu falas a palavra, e eu a cumprirei. Este é meu pacto, e jamais pode falhar. As 7 estrelas e castiçais. Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade destes 2 ministérios. Nós não revelamos quem foram estes 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. E esse mistério será consumado. As 7 eras nós conhecemos. Elas estão registradas na palavra. E nós nos ocuparemos com cada uma, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, no último relance de encerramento deste capítulo, veja-o tal como ele está ali no meio dos candeeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo em todos. Ali está ele, o autor e consumador. Digno é esse cordeiro. Ele provou seu valor quando sozinho ele comprou nossa salvação. Agora, ele se encontra em todo o seu poder e toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Sim, ali está ele entre os candeeiros, com as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar, e é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol. E é escuro. A igreja está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu desta terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Como escuro está!
quão frio espiritualmente falando. Todavia, quando ele entra no meio, há luz e calor, e a igreja é revestida de poder e através dele faz as obras que ele fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João. Que tipo de pessoas deveríamos ser, achando-nos diante dele nesse dia? Se você ainda não deu sua vida a ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste momento e se ajoelhar bem aí onde está, e pedir o perdão dele por seus pecados e render sua vida a ele. Então, tentaremos nos aproximar das 7 eras da igreja juntos. E enquanto o fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar sua palavra para você.